Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Hoje vamos continuar falando sobre ansiedade, a doença que ataca todo torcedor vascaíno por conta da frustração a que somos submetidos pelas administrações vascaínas que se revezam na árdua obsessão de nos fazer sofrer. No vídeo anterior falamos sobre a revolta que domina parte da torcida vascaína por conta da insuficiência técnica que nossos jogadores revelam para desempenhar um bom futebol e que acaba acarretando reações intempestivas e agressivas por parte de torcedores. Porém, ao mesmo tempo em que parte da torcida se rebela de forma exaltada, os mais antigos respondem de forma mais submissa, como ocorre normalmente com torcedores de times acostumados a disputar torneios de categorias inferiores. Torcidas de clubes que naufragaram e não mais conseguiram se reerguer acabam se habituando à situação de coadjuvantes. Algumas atividades na vida atraem pessoas e públicos determinados. Já o futebol atrai todo tipo de audiência, independentemente de sexo e idade. E por isso os torcedores demonstram também todos os tipos de reações. Mulheres são mais comedidas, mas isso não é uma regra. Homens mais jovens são mais agressivos, mas também não é uma norma. E homens mais velhos são mais tolerantes, mas repito, isso também não é um padrão. Porém, quem controla as torcidas organizadas de futebol as influencia de alguma forma. Por isso, alguns grupos são mais ativos, mais violentos, o que não quer dizer que os demais sejam santos. É tudo uma questão de tamanho do pavio. Com relação aos jogadores, sabemos que o esporte pressupõe uma evolução previsível pela qual passa um atleta durante sua vida, desde o desenvolvimento físico, passando pelo aperfeiçoamento técnico, até o amadurecimento e plena capacidade de atuar em alto nível. E nem todos respondem da mesma maneira nas fases pelas quais passa, mesmo que submetidos a uma preparação idêntica ou mesmo individualizada. Assim como não existe uma impressão digital igual a outra, não existe um atleta igual a outro. Por isso, em esportes coletivos, não basta reunir os melhores atletas para se obter o melhor time. Mas, com certeza, quando se consegue juntar os melhores numa mesma equipe, a possibilidade de se obter bons resultados é significativa. O problema e a graça do futebol é a oscilação. O Botafogo perdeu um campeonato brasileiro praticamente ganho em 2023 e este ano lutou com outras armas, amadurecimento e direcionamento certeiro do dinheiro para que isso não se repetisse. O Palmeiras foi no sentido oposto e se deu mal. O Santos caiu para a segunda divisão e se redimiu em 2024, corrigindo os erros do passado. O Fluminense lutou em 2024 para não cair e salvou-se na Bacia das Almas, permanecendo na Série A, mas sem disputar nenhuma competição sul-americana em 2025. O Bragantino, um clube empresa com uma administração que trabalha profissionalmente, lutou para se manter na divisão de elite e ficou na boca para cair para a Série B, cedendo ao Atlético Paranaense o privilégio de abrir a zona do rebaixamento. Na faixa de cima podemos citar o Flamengo, que foi incapaz de lutar pelo título. O Fortaleza, que tentou brigar pelo primeiro lugar, mas acabou se conformando com a Libertadores. Poderia citar outros casos, como o do Corinthians, que conseguiu reagir no final, ganhando os últimos 8 jogos. O Internacional, após o desastre ocorrido no Rio Grande do Sul, conseguiu subir muito na tabela e, apesar de perder os últimos 3 jogos, acabou em 5º lugar,
o que lhe permitirá disputar a fase de grupos da Libertadores. O São Paulo foi outro time que, mesmo permanecendo na fase de grupos da Libertadores, acabou empatando 2 e perdendo 3 de seus últimos 5 jogos. E poderia citar diversos outros exemplos de instabilidade, como o Bahia, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro e o próprio Vasco, que acabam aumentando o nível de ansiedade das suas torcidas. Quantos jogadores durante a história do Vasco, principalmente nos últimos anos, não serviram para o Vasco e serviram para outros clubes? E a história continua se repetindo. Não vou citar nomes porque sei que cada torcedor tem sua preferência e alguns acham que um determinado jogador serve para o Vasco e outro não. Mas a realidade é que essas avaliações são muito frágeis. Alguns especialistas, analistas ou torcedores dizem que o nível de cobrança do Vasco é muito grande. Com certeza é. Mas e no Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Sport, Atlético Mineiro, Cruzeiro, São Paulo, etc, etc, etc. Será diferente? E quanto à venda do Vasco? Quem quer que o Vasco continue no sistema da Sociedade Anônima do Futebol? E quem quer que o futebol do clube volte a ser administrado de forma tradicional? No mundo das redes sociais, onde se realizam enquetes à torto e à direito, a resposta a essas perguntas pode ser imprevisível. Na minha opinião, após décadas como torcedor e sócio estatutário, não vejo redenção para o Vasco dentro do sistema cartorial existente. Poderiam algumas pessoas argumentar que ninguém vive para sempre e que esses velhos cartolas sanguessugas um dia irão nos abandonar. Mas eu, do alto dos meus 74 anos, nunca vi essa expectativa ganhar corpo a ponto de se transformar em realidade. O que vejo, isso sim, é que as castas se renovam e famílias e apaniguados acabam se perpetuando nos poderes do Vasco. O sistema do Vasco, que preserva conselhos como o de beneméritos, onde os ocupantes conseguem, com sua força interna, passar para outros a titularidade nesse conselho, mantém essa velha política viva. E tudo isso acaba, de alguma forma, influenciando no sistema administrativo do clube. Pedrinho deseja, mas há quem duvide, manter a SAF atuando de forma independente e afastada do clube associativo. Mas existem muitas dúvidas de como ele conseguirá fazer isso. Dizem que há gregos, americanos, italianos, árabes e até russos interessados no Vasco. Isso é bom ou só complica a situação? Parece que tantos interessados no clube, mais a pendenga na justiça, com diversas empresas querendo tirar o couro da 777, não oferecem esperança de uma solução rápida para essa confusão. Tomara que eu esteja errado. Enquanto isso, conseguimos manter o time respirando na primeira divisão e com uma competição sul-americana garantida. Mas a ansiedade do torcedor do Vasco não parece ter fim, e o desempenho daqui para frente servirá para reduzir ou aumentar a fervura da panela vascaína. Na realidade, o passo que o Vasco deu ao se livrar provisoriamente ou definitivamente da 777 e subir um degrau no Campeonato Brasileiro aumentou nossa responsabilidade se sonhamos em voltar a disputar títulos. Conhecemos nosso lugar entre as maiores torcidas do Brasil, e não é o quinto posto, como os idiotas que odeiam a Zona Norte gostam de dizer. Mas se assim fosse, o 10º lugar no Brasileirão não é o nosso lugar. Continuaremos acompanhando o desenrolar da novela vascaína, que deve atravessar o Natal e virar o Ano Novo. Quem sai, quem fica e quem vem. E quem será o treinador? E continuaremos aqui para dar nossa opinião, sempre em cima de fatos e não narrativas. Por isso, bom dia, boa tarde, boa noite, amigo torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Até mais.